Canto 9. Depois de Carlos Martello, fala a Dante, Cunizia de Romano, irmã do tirano Ezzelino. Prediz-lhe iminentes desventuras na marca de Treviso e de Pádua e uma negra traição do bispo de Feltre. Foco de Marselha manifesta-se a Dante e lhe indica a alma resplandecente de Raabe, que favoreceu os hebreus na conquista da Terra Santa, invectiva contra Florença e contra a Cúria Romana. Depois que Carlos teu bela clemência, instruiu-me, narrou traições e enganos, que ter devia a sua descendência. Mas disse, cala-te, deixa o curso aos anos, dizer só posso, pois que justo pranto, há de vir por vingança aos vossos danos. E voltou-se de novo o lume santo, para o sol que de júbilos o enchia, sendo ele o bem que para tudo e tanto. Ah, mortais iludidos, raça ímpia, que em pensamentos fatos se engolfando, do bem supremo os corações desvia. Eis outro vi para mim se encaminhando, de prazer minha vontade anunciava, o brilho da luz sua acrescentando. Os olhos Beatriz em mim fitava, bem como de antes, grandioso ascenso, ao meu desejo claramente dava. Ó ser bendito, ao meu querer intenso, defere logo logo, exclamo, e dá-me a prova de que em ti se reflete o que ora penso. A luz então, inda aos meus olhos nova, desde que a vi lá na altura onde cantava, diz como quem cortês rogos aprova. Nessa parte da Itália opressa e escrava, que situada é entre o Rialto e as nascentes do Brento e do Piava. Colina vê-se que não surge ao alto, lá centelha, depois ígnea procela, que a toda a região deu grande assalto. De um só tronco brotamos eu com ela, Cunizia me chamei, aqui resplendo, porque venceu-me a flama desta estrela. Da sorte minha causa não me sendo, desgosto eu ma perdoo alegremente, talvez estranho o vulgo ou como entendo. Da luz que me está perto, refulgente, amada joia desta nossa esfera, revive grande a fama e permanente. De século 5 mais será na era. Vê se o homem com razão a glória aspira, se extinta a vida outra no mundo o espera. A este alvo, porém, não levam mira. Os que o ade de cerca e o tagliamento, nem dos seus erros o infortúnio os tira. Punido em breve o povo truculento, de Pada ao lago tingirá, que banha com as águas de Vicênia o fundamento. Onde o cagnando Cílis se acompanha, se trama o laço que fará cativo, quem mostra no perder soberba estranha. Do ímpio pastor, procedimento esquivo, há de filtro chorar tal ribaldia, a malta não levou nunca homem vivo. De enormes dimensões tonel seria, que o sangue recebesse de Ferrara, pesá-lo o esforço humano esgotaria. Em tal cópia o bom padre o derramara, empreita ao seu partido, os dons malvados da terra sua a índole explicara. Espelhos no alto, tronos são chamados, a nós refletem enquanto Deus indica, crê, pois, ora nos fatos revelados. Calando-se Cunizia significa, ao giro seu anterior voltando, que em diverso cuidado imerso fica. Aquele a que aludira, rebrilhando, com preclaro esplendor mostrou-se à vista, como ao sol rubi fino flamejando. Alegria no céu fulgor aquista, como a nossa no riso se declara, mas os gestos no inferno a dor contrista. Deus vê tudo e o teu ver nele se aclara. Falei, de todo espírito patente, te é sempre quanto o seu querer depara. Porque a voz tua, em levo permanente, do céu de anjos no canto assócia sendo, que em 6 asas tem veste resplendente. Não satisfaz desejos em que ardendo, estou falar assim mais ser rogado? Se ouvisse em ti bem, como em mim estás vendo, o maior vale de águas inundado, desta arte responder-me começava, do mar em torno a terra derramando. Opostas plagas se estendendo lava contra o sol e assim faz meridiano esse horizonte em que primeiro estava. Nessa parte do val mediterrâneo, nasci entre Ebro e Macra, que separa do domínio de Gênova e o Toscano. Quase o meridiano se depara para Búrgia e o ninho meu querido, sangue dos seu porto avermelhara. Chamei-me Folco e assim fui conhecido. Este céu da luz minha é penetrado, como eu fora da sua possuído. Pois Dido, que ciúmes ha causado, a Creusa e a Siquei, não mais ardeira do que eu enquanto a idade me foi dado. Nem Rodópia infeliz a quem perdera, Demofonte, nem Hércules outrora, que o coração a Iole oferecera. Não há remorso aqui, folga-se agora, não pela culpa, já no esquecimento, pela virtude cuja lei se adora. A arte aqui se contempla em que portento tão alto brilha e o bem se patenteia. Que influir faz na terra o firmamento, para ser a medida toda cheia dos teus desejos nados nesta esfera, do meu discurso ainda prossegue a teia. Ora queres saber a luz quem era, que aí perto de mim tanto cintila, como o sol que na linfa reverbera. Sabe, pois, que ali vês leda e tranquila, Raabe, a nossa ordem reunida, em grau superior, clara rutila. Foi neste céu que a sombra procedida da terra não alcança, em triunfando Jesus Cristo a primeira recebida. Desvia dar-lhe um céu por palma, quando
devia dar-lhe um céu por palma quando, assinalar-lhe aprouve a alta vitória, que na cruz teve as palmas entregando. Pois que por ela começar a glória, que colheu Josué na terra santa, que se apagou do Papa na memória. A tua pátria, que foi daquele a planta, que ao Criador revel primeiro assíduo, e causou pela inveja aflição tanta. Tem flor maldiçoada produzido, que, ovelhas e cordeiros transviando, traz o pastor em lobo convertido. O evangelho por ela abandonado, e os autores, as páginas usadas das descretais, estão muito se aplicando. O Papa e os cardeais, nisto engolfadas, tendo as ideias, Nazaré esquecem, que viu do arcanjo as asas desdobradas, mas Vaticano e os sítios que enobrecem, a Roma e tem sido o cemitério dos que, fiéis a Pedro, lhe obedecem, livres serão em breve do adultério. Nessa parte da Itália opressa e escrava, a marca trevisana, que situada entre o Rialto, Veneza. Colina vê-se que não surge ao alto, onde está situado o castelo da família de Ezelino de Romano. Cunita, irmã de Ezelino III, mulher de fama duvidosa pela sua vida livre e morta em Florença, onde talvez tenha se penitenciado. Da luz que me está perto refulgente, é a alma de fogo de Marcélia, trovador e poeta. Os que o Adige cerca e o tagliamento, os habitantes da marca trevisana. Quem mostra no perder soberba estranha, Ricardo de Camino, senhor de Treviso, que foi morto traiçoeiramente pelos seus inimigos. Do ímpio pastor procedimento esquivo, Alexandre Novelho, bispo de Feltre, entregou ao Papa em 1314 vários gibelinos de Ferrara que foram condenados à morte. Aquele a que aludira, rebrilhando com preclaro esplendor, mostrou-se à vista como ao sol rubi fino flamejando. Fala de Folco. Nessa parte do Val Mediterrâneo, nascia entre Ebro e Maca, que separa do domínio de Gênova o Toscano, Marselha, onde Folco morou. Pois Dido, que ciúmes a causada a Creus e a Siquei, não mais ardeira do que eu, enquanto a idade me foi dado. Dido, rainha de Cartago, amando Enéas, ofendeu a Creus, a mulher de Enéas, e ao seu marido Siqueu. Nem Rodópia, infeliz a quem perdera Demofonte, nem Hércules, outrora que o coração a Iole oferecera. Rodópia matou-se ao ser abandonada por Demofonte, e Iole, amante de Hércules, que por ciúme foi morto por Dejanira. Raabe, meretriz de Jericó, escondeu os espiões que Josué havia mandado a Jericó, facilitando a queda da cidade, por isso foi salva da morte depois da vitória dos hebreus. Foi neste céu que a sombra procedida da terra não alcança, em triunfando Jesus Cristo a primeira recebida. Segundo Ptolomeu, a sombra da terra se projetava até o limite de Vênus, que se apagou do Papa na memória. O Papa não se interessa pela Terra Santa, que está sob o domínio dos sarracenos. A tua pátria, que foi daquele a planta, que ao Criador revel primeiro o assíduo e causou pela inveja aflição tanta. Florença teve origem demoníaca. Tem flor maldiçoada produzido, que ovelhas e cordeiros transviando traz o pastor em lobo convertido. O dinheiro, o florim de ouro de Florença. O evangelho por ela abandonado e os autores, as páginas usadas das decretais estão muito se aplicando. Os livros das leis canônicas que asseguravam vantagens aos eclesiásticos. Canto 10º. Depois de admirar a infinita sabedoria de Deus na criação do universo, narra o poeta como sem aperceber-se, achou-se elevado ao sol em que estão as almas dos doutos na teologia. 12 espíritos mais reluzentes o circundam e um deles, Santo Tomás de Aquino, revela o nome dos seus companheiros. O poder inefável e primeiro, o filho a contemplar com amor sublime, de um e outro eternal vindo o terceiro. Quanto à vista e a razão nossa se exprime, com tal ordem criou que, o efeito vendo de adorar seu autor, ninguém se exime. As esferas leitor, olhos erguendo, nota a parte onde estão dois movimentos, um para o outro oposição fazendo. E começa a mirar de arte os portentos, que tanto dentro em si o Senhor ama, que lhes tem sempre os olhos seus atentos. Vê como desse ponto se derrama em linha oblíqua o círculo que transporta os planetas que o mundo aguarda e chama. Se lhes assim não fosse a estrada torta, muita força no céu fora perdida e aqui potência quase toda morta. Se fora essa vereda preterida, mais ou menos ficara transtornada a ordem do universo estatuída. Ora, leitor, meditação pausada, faz de quanto comigo prelibaste. Leda a mente has de ter, não saciada. Dou-te iguaria, come, pois, se praste. A matéria em que escrevo não consente, nem por instantes que a atenção se afaste. Da natura o ministro mais potente que a influência do céu na terra imprime, e o tempo mede com sua luz fulgente, a parte que outro verso
só se me exprime, se unindo para o ponto se volvia, onde mais cedo as trevas nos dirime. Já no seu seio estava eu não sabia, como não pode alguém, seu pensamento, saber quando ainda a mente não surgia. E Beatriz, em quem notava aumento, de bem para melhor, tão de repente, que o tempo fora ante o seu ato lento. De si mesma quanto era refulgente, o que era lá no sol, onde eu me entrara, não por corpo, seu brilho mais nitente, posto que a arte, o uso, o engenho me ajudara, descrever por imagens não pudera, mas crer se pode e ver se desejara. Não se estranhe se baixa aparecera, querendo a tanto alar-se a fantasia, além do sol ninguém olhos erguera. Quarta família que resplandecia, do sumo pai que sempre da trindade no inefável espetáculo a sacia. E disse Beatriz, tanta bondade, humilde ao sol dos anjos agradece, que ao sol sensível te alça a claridade. Peito mortal jamais ardor aquece, de sentir tão devoto e tão piedoso que a Deus a gratidão inteira expresse. Quanto é meu ao convite carinhoso, e entanto enlevo o coração se acende, que a Beatriz ouvida fervoroso. Não lhe despraze, no seu riso esplende, tanto o brilho dos olhos expressivos, que do êxtase profundo me desprende. Fulgores então vi claros e vivos, de nosso centro de si coroa fazendo, mais suaves em voz que em luz ativos. A filha de Latona se movendo, vemos assim de um cinto rodeada, no ar úmido as cores se mantendo. Dos céus a corte, donde volta ornada, de joias está sublimes e formosas, só nos céus pode a estima lhe ser dada. As vozes eram tais que ouvi donosas, quem não tem plumas para ir lá voando, pergunte a um mudo coisas portentosas. Aqueles sóis em torno a nós cantando, volveram-se 3 vezes, semelharam, astros em roda aos polos circulando. Damas imitam que no baile param, em silêncio outras notas esperando para seguir na dança que encertaram. E uma voz no seu seio disse, quando, da graça o raio em que o amor se acende, sublime pelo amor se acrescentando. Multiplicado em ti tanto resplende, que te conduz pela celeste escada, que a subir torna quem de lar descende. O que é a sede em que tens a alma abrasada, vinho negar-se irmão livre não fora, qual linfa de correr embaraçada. Saber desejas como a coroa em flora, que cinge contemplando a pulcra dama, que para o céu te guia protetora. Um anho fui de Santa Grey que chama, de domingos a voz pelo caminho, onde prospera só quem mal não trama. Tomás de Aquino sou, me está vizinho. A destra de Colônia, o grande Alberto, a quem de aluno e irmão devo o carinho. Se dos mais todos ser deseja certo, na santa coroa atenta cuidadosa, tua vista a voz siga-me perto. Nesse esplendor sorri-se jubiloso, Graciano, que num e no outro foro, digno se fez de ser no céu ditoso. Aquele outro ornamento deste coro foi Pedro, como a pobre oferenda escassa, a santa igreja deu rico tesouro. A quinta luz, que as mais em lustro passa, se acende em tanta luz que anela o mundo, saber se goza da celeste graça. O alto espírito encerra tão profundo que se o verbo de Deus é verdadeiro, de saber tanto não salsou, segundo, ao lado seu lampeja esse luzeiro, que os anjos, seu mister, sua natura, em conhecer na terra foi primeiro. Sorri na luz menor, serena e pura, dos séculos cristãos, esse advogado de Agostinho tão útil à escritura. Se os olhos da tua mente, acompanhado de luz em luz, me tens nestes louvores, saber já tens da oitava desejado, do sumo bem sem leva nos fulgores, essa alma santa havendo demonstrado as mentiras do mundo e os seus rigores. Jaz aquela alma o corpo despojado em Cieldauro, e ela veio à paz divina após martírio e exílio amargurado. Mais longe em cada flama purpurina, Beda Isidoro estão Ricardo esplende a quem além do humano pensamento afina. Esse de quem tua vista se desprende, a mim tornando achou grave e prudente, que morte pronta um grande bem compreende. É Siger que assim luz eternamente na rua de Foar, lera outrora verdades que ódio hão provocado em gente. E qual relógio que nos chama em hora em que desperta do Senhor a esposa matinas canta e o seu amor implora, que no girar das rodas tão donosas nota faz retinir de amor, enchendo devota a alma que o escuta fervorosa. O glorioso ciclo se movendo, assim vi eu, com tal suavidade e doçura de vozes, que compreendo. Só haja iguais do céu na eternidade. Quarta família que resplandecia do sumo pai, que sempre da trindade no inefável espetáculo assacia. As almas que estão no sol, que é o quarto céu. A filha de Latona se movendo, Diana ou a lua. Tomás de Aquino sou, me está vizinho. A destra de Colônia, o grande Alberto, a quem de aluno e irmão devo carinho. Tomás de Aquino, santo teólogo, de 1225 a 1274. Alberto, está falando do célebre teólogo Alberto Magno. Graciano de Chiusi, da Toscana, escreveu no século XII um volume de cânones eclesiásticos que foi chamado Decreto de Graciano. Foi Pedro, aquele outro ornamento deste coro foi Pedro, como a pobre a oferenda escassa, a Santa Igreja deu rico tesouro. Pedro Lombardo, bispo de Paris, morto em 1164, que ao oferecer à Igreja o seu livro, sentenciaram, comparava-se à viúva do Evangelho de São Lucas 21. A quinta luz que as mais em lustro passa, se acende em tanta luz que anela o mundo, saber se goza da celeste graça. O sapiente rei Salomão, filho de Davi.
Ao lado do seu lampeja esse luzeiro, que os anjos, seu mister e sua natura, em conhecer na terra foi primeiro. Dionísio Areopagita, que escreveu uma obra de Coleeste, hierarquia. De Coleeste, hierarquia. 2 séculos cristãos, esse advogado de Agostinho, tão útil à escritura. Paulo Orósio, que aconselhado por Santo Agostinho, escreveu a História em defesa da religião cristã. Essa alma santa, havendo demonstrado as mentiras do mundo e os seus rigores. Severino Boécio, autor do livro De Consolatione Philosophia, aprisionado e depois morto por Teodorico em 524. Beda e Isidoro estão Ricardo, esplende que além do humano, o pensamento afina. Beda, bispo inglês, Ricardo, padre de Escócia, Isidoro, Santo Isidoro de Servilha, os 3 doutos teólogos. Siger de Brabante, professor de teologia na Universidade de Paris no século XIII, a qual tinha sua sede na rua Fouar, não sei. Eu vou parar por aqui, pessoal, 15 minutinhos só. Parei na página 74 do livro, no canto 11º, tá? Na próxima leitura eu vou tentar me estender um pouco mais e tentar chegar até a página 100. É isso? 102, no canto 15º. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!